Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o John Rosenstern e o Dave Smith. É um prazer estar com você aqui hoje. E em todos esses programas, nos últimos dias, nos últimos 2 ou 3, eu tenho sentido a presença de Deus de maneira grandiosa. É verdade. E agradeço a Deus por isso, porque não há nada como a presença dele. E alguns cristãos que estão assistindo, a maioria que assiste aqui é cristã, na verdade, e vocês sabem do que eu estou falando. Quando a presença do Senhor, ela está entre nós, coisas lindas acontecem. É verdade. De repente, a dor some. De repente, o mistério já não é mais um mistério. De repente, o resultado impossível se torna um resultado possível quando certeza. Deus começa a se mover. Então é bom ter você aqui conosco e louvamos a Deus por esse privilégio. Muito bem, o próximo versículo, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 15. E capítulo 15. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e tens feito para ti um nome, como se vê no dia de hoje. Pecamos, procedemos impiamente. A frase renunciamos ao Senhor neste dia é uma citação exata de Jeremias 32:20, como no texto original. A pequena frase, o seu povo, nos diz que Israel, mesmo em apostasia e espalhado, era considerado o povo de Deus. Em relação às promessas feitas aos patriarcas e aos profetas, elas ainda se encaixam nessa categoria. O mundo tem que ler essa frase. Precisa mesmo. Você tem que entender que em relação às promessas feitas para os patriarcas e aos profetas de antigamente, ainda se encaixam nessa categoria. Mas essa designação tem a ver somente com as promessas e as alianças e não especifica a salvação. Mas glória a Deus, porque um dia a salvação será incluída. Vai mesmo. Sabe, estávamos falando antes e eu quero fazer uma pergunta sobre a aliança. A aliança abraâmica foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que podemos encontrar em Gênesis capítulo 12. E em Gálatas capítulo 3, Paulo fala sobre a lei e o que eu creio ser a aliança abraâmica, pois é a aliança da promessa. E a promessa que foi feita a Abraão foi: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E esta foi a promessa, e é um indicativo da palavra que foi falada lá em Gênesis 3, versículo 15, para Adão e Eva, que a semente da mulher viria a ferir a cabeça de Satanás. A lei foi uma aliança que veio depois da aliança abraâmica, mas foi concluída. Eu vou te interromper um pouco porque eu tenho que mencionar algo muito importante aqui. Israel errou quando colocou a aliança abraâmica por último e a aliança que você está mencionando primeiro. E não devia ter sido assim. Eles deviam ter deixado a aliança abraâmica em primeiro lugar, pois era a aliança da fé. Isso. E Israel não fez isso. Eles colocaram primeiro a lei mosaica. A lei mosaica primeiro. Então, não deveria ter sido assim, porque, na realidade, a existência dela dependia da aliança abraâmica. Isso mesmo. Vocês estão entendendo? Faz total sentido. A justificação pela fé é a única forma de entrarmos em um relacionamento com Deus. Isso aí. E sempre foi assim. As pessoas na lei, a lei não poderia salvá-las nem justificá-las. Apenas as mantém protegidas e separou o povo de Deus do resto do mundo. E quando começamos a olhar para as coisas além daquilo que nos justifica, nós começamos a criar coisas e temos problemas.
Mas o que eu estou querendo dizer e o que tem confirmado aquilo que eu tenho pensado com vocês é que a aliança abraâmica é a aliança da promessa. É claro, verdade. E a lei foi transitória, significando que deveria existir apenas por um período de tempo. No sentido Era temporário. da responsabilidade de Israel com isso. Nós somos libertos da autoridade e da responsabilidade com a lei mosaica, como o corpo de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4. Nós estamos mortos para a lei como o corpo de Cristo e devemos frutificar para Deus. No entanto, os perdidos na terra ainda serão, de alguma forma, julgados, e esta é a minha pergunta, depois de tudo isso, serão julgados pelo conteúdo da lei mosaica ou apenas parte dela? Jesus disse aos fariseus: eu não vim para julgá-lo, haverá outro que virá julgá-lo. Seria correto dizer que a lei mosaica traria julgamento sobre aqueles que não são redimidos pela maldição da lei? Faça a pergunta outra vez. Seria correto dizer que no julgamento do trono branco, quando os perdidos serão ressuscitados do inferno e estarão diante de Cristo e ouvirão a antiga aliança, a lei mosaica, que poderá condená-los à morte? Eu acho que eles já estão condenados. Sim, eles terão, mas há um sentido de eternidade naquele contexto, pois Jesus disse aos fariseus: eu não vim para julgá-los, haverá um que irá julgá-los. Moisés é quem você confia. Então traz esta ideia de que a lei, se não fomos libertos desta autoridade e responsabilidade com isso, como resultado de aceitarmos a Cristo, então a lei ainda está julgando as pessoas. Eu não acho que Deus, ele considera o mundo gentio responsável pela lei. Não era para eles, era para Israel. É isso que eu estou perguntando. Mais uma vez, a minha ilustração é específica para os israelitas, mas eu penso que Deus responsabiliza o mundo gentil perante a criação. O que você acha, Dave? No que diz respeito a Israel, eu creio que sim, este é um argumento correto, pois é o padrão de Deus, a lei mosaica é o padrão de Deus, então tem o sentido de que onde eles serão julgados de acordo com este padrão. Em Gálatas, Paulo nos diz que todos os homens são nascidos debaixo da lei, e ele está falando com os gentios mais do que com os judeus. E ele diz que antes da fé vir, nós estávamos cativos debaixo da lei, ou seja, nós deveríamos prestar contas à lei. Mas ele não está falando ali só de Israel? Não, porque ele está escrevendo para os gentios. Ele está escrevendo para gentios e israelitas. Sim, é isso mesmo. A lei foi trazida para Israel, pois eles deveriam ser um exemplo para nós. Mas a lei define o pecado. Antes da lei, o pecado não era definido. A lei veio e definiu o pecado, a lei de Deus. E quando falamos lei, falamos do Torá, os ensinamentos de Deus. Mas dentro deste ensinamento, há os mandamentos, alguns são estatutos e diferentes componentes da lei. Alguns são mais aplicáveis que outros. Alguns são atos da lei a serem cumpridos. Isso é que faz o que o mundo dos homens, mas nós não podemos escapar disso na lei mosaica, pois isto é o que define o pecado diante do trono branco, pois Deus julgará o pecado baseado nas nossas atitudes e nas nossas obras. Então estamos separando os estatutos e os mandamentos, pois muitas vezes não fazemos isto. Nós colocamos tudo junto, como pecado, transgressões e iniquidades, mas no hebraico, do original katar, são coisas diferentes do pecado original. Eu não queria interromper, mas em Romanos capítulo 4 e 5, nos fala sobre como Adão falhou e trouxe toda a humanidade para o pecado. Mas foi apenas na lei que o homem foi julgado, e isso serve para os gentios também. Então há uma prestação de contas que, se eu como indivíduo, mesmo que eu não saiba completamente a lei que foi entregue por Moisés,
no sentido do que, John, você falou sobre as divisões dos 10 mandamentos, primeiramente no que diz respeito ao sábado. Eles nem tinham uma oportunidade de aceitar ou rejeitar a lei. Isso, mas eu penso que uma vez que Deus revelar, todos os homens serão culpáveis. Quando Cristo for revelado, todos os homens terão que prestar contas diante do seu nome. Sim, verdade. Pode falar. Voltando em Romanos capítulo 1, irmão Larson, em cima do que você estava falando, a este versículo, no versículo 18, fala sobre o problema que o irmão Swegert levantou, que fala sobre a lei de Deus julgando o mundo gentil. Romanos 1, 18, 19 e 20 revela como a criação traz a consciência como testemunha aos gentios. Mas isso não pode salvá-los, esse é o problema. Não fala isto, mas faz com que eles sejam responsáveis por isso. E se você for para Romanos capítulo 5, na introdução sobre a santificação, que começa no versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então a lei se tornou a revelação da justiça de Deus aos homens, mesmo que ela tenha sido entregue especificamente a Israel. Eu penso que toda a humanidade se tornou responsável por isso, até certo ponto. Temos que estudar isso de maneira mais profunda. Sim, vamos fazer isso. Eu tenho dificuldade em pensar que Deus exige que o mundo gentio guarde a lei sem eles conhecerem a lei, sem saber nada da lei. Eles não tinham missionários na época. Certo. A ideia para nós hoje é que não é que os gentios têm que preservar a lei. Eles têm que aceitar Cristo. Caso contrário, a lei... A justificação pela fé, nós falamos isso antes, é a única forma de se relacionar com Deus. Então, ser uma pessoa, demonstrar fé no Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus vivo. Certo. Eles serão justificados pela fé. Certo. Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado justiça. A lei não foi criada para produzir justificação. É sabido que as obras da lei... Nenhum homem poderá ser justificado. Não é o propósito e nunca foi. Mas mesmo assim, quando Deus revela a sua atitude justificadora, assim como John disse um pouquinho antes no programa, ele revela aquilo que é certo e o que é errado, preto no branco. Pela primeira vez está escrito, eu creio que o homem é responsável por isto. Esta é uma revelação, assim como a criação é uma revelação. Mas não existem registros no Antigo Testamento que eu me lembre agora, quando Deus enviou missionários para as nações ímpias para aceitarem a lei, viverem pela lei. Bem, não era o propósito em aceitar a lei. No entanto, ele disse aos judeus, vocês são minhas testemunhas. Então, a obra era trazer o conhecimento de Deus para o mundo. Eles eram a testemunha de Deus. Eles eram os únicos que receberam os detalhes do entendimento de quem Deus era e como adorá-lo. Quando você entra em um relacionamento com Deus pela fé, aí sim você se torna como um judeu e passa a andar certo com Deus. Verdade, mas não foram muitos que fizeram isso. Eu concordo com você, mas isso não significa que não era requerido. Eu sei, mas era exigido de Israel, eles tinham que fazer isso acontecer, mas Israel fez o oposto. Certo. Infelizmente, eles fizeram. Eles eram uma nação santificada para cumprir as promessas entregas a Abraão, em outras palavras, para serem o ventre do Messias. O Messias viria e era isto que a lei apontaria. Uma vez que o Messias viesse, ele cumpriria a justiça da lei e pagaria sua penalidade na cruz. Nem Israel, nem ninguém tinha a obrigação de cumprir a lei. Porém, na nova aliança, nós não evitamos a lei de Deus, mas estabelecemos a lei através da fé. Então, pela fé, nós cumprimos a lei. Então, sem a lei, não tem como cumpri-la. É a fé em Cristo e naquilo que ele fez. Paulo diria desta forma para os gentios em Corinto. Ora, o agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Indicando que
o poder do pecado está atuando contra nós, pois a lei revela isto. O plano de Deus era que Israel tinha que viver para o Senhor e ser abençoado por Deus abundantemente. Isso é verdade. Que as nações ao redor deles iam perguntar qual é o segredo da sua prosperidade, do seu sucesso. Esse era o plano de Deus. Israel não fez isso. Eles abraçaram deuses pagãos e de nações pagãs, ao invés do oposto. E não há registro no Antigo Testamento, pelo menos que eu me lembre, aonde eles enviavam missionários. Eles enviavam missionários para o seu povo, mas em relação aos ímpios, não existe registro disso que eu me lembre agora. Há algumas escrituras, e Paulo fala sobre elas em Romanos 15, que sempre foi o propósito de Deus. Sim, é verdade, é mesmo. Evangelizar o mundo através de Israel. Então, mais uma vez, até que ponto eles eram capazes, o que temos que entender, e eu sei que é um tema complicado, a lei por si mesma tinha alguns propósitos e prioridades, e o primeiro propósito para Deus seria revelar a sua natureza e o seu caráter para um grupo de pessoas, ensiná-los a como adorar, como ter um relacionamento com Ele, e aí permitir que a sua presença viesse entre eles, não dentro deles, mas entre eles, e separá-los e distingui-los. E Moisés sabia disso, que quando Deus disse, eu não irei com vocês, você tem que ir conosco. Deixe-me esclarecer uma coisa. Nós falamos o termo lei e muitas vezes as pessoas pensam, faça isso, não faça isso. Leis e estatutos. Mas nós estamos falando sobre o Torá, que é o ensino. Então a primeira nação que recebeu as instruções e os ensinos de Deus não foram exatamente instruções sobre fazer isso e não fazer aquilo, mas sim mais um ensino geral sobre como se relacionar com Deus, e sim como trazer a presença, como foi dito, que se trouxesse a presença de Deus para eles, outros veriam. É claro que era uma representação para eles, pois ele não poderia se aproximar deles, é claro, se fosse apenas pelos sacerdotes, como a coluna de fogo à noite, ou seja, eles viram a presença de Deus e a experimentaram. Então tudo isso tem a ver com Deus se aproximando deles como nação. Esse é o objetivo do Torá, como uma instrução para a nação. Muitas vezes nós pensamos apenas nos estatutos como uma espécie de lei policial, no sentido de faça isso, não faça aquilo. Isso acabava afastando as pessoas. Os ensinamentos foram a primeira visão do plano de redenção de Deus. O altar, o menorá, a mesa do pão sagrado, o altar do incenso, a arca da aliança, os querubins, os sacerdotes, tudo isso foi uma forma de Cristo, pois apontava para Cristo. Então, a lei, Paulo fala em Gálatas 3, não era a letra escrita em uma rocha. Então, não havia como a lei ser uma fonte de salvação. A salvação é apenas pela fé. Mas acabou servindo, pois Paulo disse que a lei era nosso mestre, que apontava para Cristo. E aquilo que recebemos disto. Mas em Gálatas 3... na dissertação de Paulo sobre a lei, e ela é muito boa, e eu sei que não estamos estudando isso, mas 3:19, logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a descendência, no sentido de que a lei aumentou o pecado. E mais uma vez, como John falou em 1 Coríntios 15, 56, e mais uma vez em Romanos 5, 20, onde Deus indica que a lei aumentou o pecado e a transgressão, porque quando você coloca a lei perto de um coração pecador, a desobediência começa a aparecer, aquela natureza pecaminosa começa a se revelar. Então o homem foi exposto à justiça de Deus através da lei, mas também causou muitas vezes a rebelião. A lei será cumprida, ou foi cumprida em Cristo, mas ela será reinstituída na era do reino milenar. O sistema de sacrifícios
E, olha, eu acho que toda a lei vai ser. Ok, você é mais velho do que eu, então eu vou te dizer amém para isto. Mas tudo isso tem a ver com Hebreus 7, 8 e 9, onde vemos que Cristo é o sumo sacerdote debaixo da ordem de Melquisedeque para sempre. E porque o sumo sacerdote mudou para sempre, a lei tem que ser mudada para sempre. Mas vamos ter sacerdotes na era do reino milenar. Milhares de sacerdotes, dezenas de milhares. Serão levitas ou cristãos? Levitas. E existe uma possibilidade de que alguns gentios vão poder servir nessa capacidade de sacerdote também. Tá, tudo bem, mas isso será uma violação. Eu não quero... E eles vão... O sistema sacrificial, os sacerdotes vão ter que operar aquilo. Certo, mas não há cristãos, reis e sacerdotes agora debaixo da ordem de Melquisedeque? Não no sentido que Israel era. Certo, mas nós temos um novo sumo sacerdote. Verdade. É a única forma de existirmos. Então a lei tem que ser totalmente transformada para que haja um novo sumo sacerdote, pois ele vem de Judá. Israel vai operar na era do reino milenar como Deus quis originalmente. E eles vão aceitar a Cristo e evangelizar o mundo. Nós mencionamos que evangelistas judeus viajarão o mundo inteiro pregando o evangelho de Cristo, de acordo com Isaías. E o sistema de sacrifício será reinstituído outra vez. Será que não será mais como um memorial? Verdade, sim. Não vai expiar por pecado algum, pois não vai ser necessário. E ainda assim vai ser um memorial, você está certo. Sim, há um grande número de pessoas como zionistas e movimentos de raízes judaicas que têm forçado a lei para comprovar o que você está dizendo, mas eu olho para isso mais como um memorial e não como uma reinstalação da lei mosaica. Verdade, exatamente. Isso seria um insulto para Cristo. É isso que eu pensei também. Não, isso não vai acontecer e, glória a Deus, isso não é necessário. Em Zacarias nós vemos mais claramente no capítulo 14. Mas Ezequiel fala disso nos últimos 7 ou 8 capítulos de seu livro. Nos capítulos 40 a 46 fala bastante sobre isso. Mas a ideia é a comemoração da festa do tabernáculo, que é a festa onde o Senhor estará entre nós. É isto que a festa representa. O Emanuel, Deus entre nós. Então a festa do tabernáculo será a comemoração. Haverá o sacrifício de um animal, mas eu penso que será mais cerimonial. É um memorial. Mas uma comemoração, não buscando o arrependimento do pecado, pois já está cumprido em Cristo, pois ele é o perfeito agente, e é isto que nos lembra que o sacrifício é a oportunidade de vivermos para o Deus vivo. Mas como o templo será construído, vai ser um lugar separado só para os sacrifícios, que vão acontecer 24 horas por dia na realidade. E Israel então fará o que Deus quis que ela fizesse originalmente. Exatamente. E não fez, mas na época eles vão fazer. Muito obrigado por estar conosco e não perca o próximo programa.